Vamos lá, galerinha linda do sexto ano. Tudo jóia com vocês? Quem que tá animado aí para mais uma aulinha de matemática? Olha só, quero todo mundo animado, hein? Vamos lá. Então, o que que a gente vai falar aqui? Vamos estudar, né? O que que nós vamos estudar, professora? Nós vamos estudar como que a gente se adiciona ou subtrai frações de denominadores diferentes, isso mesmo. Olha só. Então, você lembra o processo para encontrar frações equivalentes usando o mínimo múltiplo comum, que nós chamamos o famoso MMC? Guarda isso aí, hein? Isso aí vocês vão usar bastante, né? Então, pensa nesse exemplo aqui comigo, olha só. A mãe de Paulo reserva 2/5 do salário dela para gastar com lazer, olha lá, né? Junto com a sua família. Já o seu pai reserva 2/6 para esta finalidade. Que fração representa, né, o que os dois juntos, né, eles reservam para o lazer? Então, como que a gente pode fazer isso? Opa, nós temos duas adições aqui, né? A quantidade que a mãe do Paulo reserva e a quantidade do pai que o Paulo reserva. Qual será que é o total da reserva da família, né, para utilizar aí para lazer? Então, nós temos que fazer uma adição, né? Isso fica claro. Mas como que a gente faz essa adição? Olha, os denominadores são diferentes. Eu não posso colocar aqui 2 mais 2, 4, 5 mais 6, né? 11. Não, isso não pode. A gente tem que deixar esses denominadores iguais. Para isso, a gente tem que encontrar um múltiplo comum, né, entre eles. E para isso que a gente usa o MMC. Então, vamos tirar o MMC. Mas eu tiro o MMC entre quem, professora? Entre o denominador, não é ele que a gente quer deixar igual? Não é os que estão embaixo, o denominador? Isso mesmo. Então, a gente vai lá e tira o MMC. Então, entre 5 e 6. Aí, nós vamos pegar lá os números primos, né? Que é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Como o 2, o 3, o 5, tá? E assim, vamos lá. Então, vamos começar pelo 2, né? Porque a gente tem o 6 aqui, né? Lembrando da tabuadinha lá, né? 6 divididos por 2, 3. Opa, o 5 não tem na tabuada do 2, né? Então, não dá para a gente dividir e encontrar um número exato, né? Então, vamos agora, temos o 3 e o 5. Opa, vamos para o 3. 3 divididos por 3, 1, né? Mas ainda tem o 5. Mas o 5 não dá para dividir por 3, então vamos pelo 5, né? 5 divididos por 5, 1, tá bom? Lembrando que esses numerozinhos que a gente utiliza para fazer a divisão tem que ser os números primos, tá? Ai, professora, mas eu comecei pelo 5, não tem problema. Aqui só está organizado numa ordem crescente, mas se você começou pelo 5, pelo 3, não tem problema, não vai dar diferença, tá? E para descobrir o MMC, né? Multiplica tudo isso aqui, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, fechou, né? Encontramos ali um múltiplo comum, que é o 30. Aí, nós já podemos colocar esse 30, né? Nesses dois, né? Nessas duas frações, no denominador, tá bom? Aí, tem uma regrinha que a gente utiliza aí depois que a gente encontra o MMC, é uma forma de calcular. Então, você pega o 30, né? Divide pelo de baixo, que é 5, lá da fração inicial, né? E, ó, 30 divididos por 5 vai dar 6. Tá vendo aqui? Tá anotadinho, né? 6 vezes 2, que é o numerador que tá lá em cima, vai dar 12. E isso a gente faz com a outra também. Olha só, 30 divididos por 6 vai dar 5, né? E o 5 vezes 2 vai dar 10. Então, é uma regrinha. Então, você pega esse denominador, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. É uma regrinha, assim, para você lembrar para fazer esse cálculo, que é uma forma da gente fazer. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Depois que tira o MMC. Então, quanto que vai dar isso agora? Então, a gente fez ali, 30 divididos por 5 é 6, 6 vezes 2, 12. 30 divididos por 6 é 5, 5 vezes 2, 10, né? Ah, agora ficou bonito, né? Agora eles são iguais, só somar. 12 mais 10, 22. Pronto, acabou a conta. Mantém o númerozinho que está embaixo, que é o denominador, acabou, né? Fechamos a conta. Essa é uma forma aí de a gente estar utilizando, tá? Para calcular quando a gente tem, calcular, né? Adição, subtração de frações quando tem denominadores diferentes, tá bom? Aí, observe isso aqui comigo. Para fazer um trabalho escolar, Gustavo usou 3/5 de uma folha de cartolina. 3/5, ó, enquanto a sua irmã usou 1/4 da mesma folha para fazer o seu trabalho. Que fração dessa folha os dois usaram juntos? Ah, então a gente tem que ver as informações ali, né? Então, vamos anotar, né? Então,
né? O Gustavo usou 3/5, né? E a irmã dele usou 1/4. Então, aí, o que a gente tem que fazer aqui? Olha lá, né? Tem que fazer uma adição entre esses dois, né? Quantidade que foi utilizada. 3/5 mais 1/4, né? Isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá tirar o MMC entre 5 e 4. Então, vamos lá. Conseguimos começar essa divisão por 2, né? Então, 5 não dá, não é divisível por 2. O 4 é. 4 divididos por 2 é 2. Ah, ainda tem um 2 aqui. A gente consegue utilizar também o 2 novamente. 2 divididos por 2, 1. Abaixo 5. Agora, nós vamos dividir por 5. 5 divididos por 5, 1. Deu tudo 1 aqui, acabou, né? Só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Encontramos o MMC, né? Então, olha só, depois que a gente encontra o MMC, a gente já coloca esse númerozinho lá no denominador, que ele vai ser o múltiplo comum entre esses dois números, né? Que é o 5 e o 4, tá bom? Aí, depois disso, né, o que a gente faz? Se a gente encontrou ali, né, o 20 e o 20, a gente tem que pensar assim, tem duas formas, né? Ou você faz aquela continha, o 20 divide pelo de baixo, né? 20 divididos por 5 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Opa! E aqui também, 20 divididos por 4 é 5. 5 vezes 1, 5. Ou você pode pensar assim, que número que eu multipliquei o 5 para dar 20? Foi o 4, né? 4 vezes 5, 20. Então, eu multiplico ali em cima também. 4 vezes 3, 12. Fração equivalente, ó. E aqui, o 4. Que número que eu multipliquei o 4 para dar 20? Ah, foi o 5. 5 vezes 4, 20. Então, eu multiplico em cima também. 5 vezes 1, 5. Agora, a gente pode somar, né? 12 sobre 20 mais 5 sobre 20, né? Então, soma lá os numeradores. 12 mais 5, 17. Tudo isso é sobre 20, tá bom? Então, concluímos que Gustavo e sua irmã usaram juntos, né, 17/20 de toda a cartolina, tá bom? Então, é isso aí. Bora praticar um pouquinho? Tentar exercitar? Tentar fazer esses cálculos? Olha só. Usando, né, o enunciado do exercício anterior, calcule quantos que sobrou de cartolina. Quanto será que sobrou de cartolina? Ah, mas lembre-se lá, né? Lembre-se, né? A professora puxou essa informação que foi usado 17/20. Se foi usado 17/20 de cartolina, quanto será que representa o todo dessa cartolina? Vou deixar uma dica, hein? Eu acho que é 20 sobre 20, hein? 20/20, né? Que é o total, né? Das partes da cartolina. Então, ó, vou dar um tempinho para vocês. Eu já retomo aqui para a gente fazer essa correção.
E aí, gente, conseguiram fazer? Ah, olha só, usaram a dica da professora? O que vocês fizeram, né? Ou fizeram um desenho, né? Então vamos lá, vamos ver. Então olha só, se a gente fizer um desenho, né? O que a gente consegue visualizar, né? O que a gente tinha de informação aqui anterior? Que 17, 20 avos foi utilizado da cartolina. Se a gente pegar a cartolina e dividir em 20 pedacinhos e colorir a parte que foi usada, que é 17, né? Então a gente coloca lá, né? 5, 10, 15, né? 17. Sobrou quanto? Ah, sobrou 3 partes, né? Olha só, sobrou 3 partes do inteiro. Então, fazendo esse desenho, ó, fica facinho de visualizar, né? Então, é 3 20 avos, tá bom? Aí, olha só, né? O cálculo que a gente pode fazer, que eu tinha dado a dica para vocês também, é um inteiro, né? O inteiro, ele representa toda a cartolina, que é 20 sobre 20, né? Avos. Então, o inteiro, que é 20 sobre 20 avos, menos a parte que foi utilizada lá para fazer o trabalho, vai ser o quê? 20 menos 17, que vai dar 3, né? E mantém o denominador, que é o todo ali, né? Que é o 20, tá bom? Então, 3 sobre 20 avos. Você pode ter pensado na outra forma, feito, né, de forma geométrica, pode ter pensado assim também, tá bom? Tem várias formas aí da gente resolver alguns cálculos, tá? Então, tá joia. Então, bora praticar mais um pouquinho? Olha lá. No dia 24 de março de 2021, com a vacinação contra o Covid-19 em curso, né? Em andamento, né? O estado do Paraná já tinha vacinado 1 sobre 20 avos aí da sua população, enquanto o estado de São Paulo tinha vacinado 2 sobre 25 avos. Somando os dois estados juntos, qual será que é a fração de população que foi vacinada? Juntando, né, o Paraná com São Paulo. Que continha que a gente tem que fazer aí? Ah, vou deixar com você agora, hein? Então, vou dar um tempinho e eu já retomo aqui para a gente fazer a correção. Então, já volto.
E aí, gente, conseguiram? Ai, 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 hein? Então, para quem pensou aí, né? Ai, é uma quantia demais, né? Claro, né? Vou somar tanto de vacina que foi dada no Paraná, mais a quantidade que foi dada ali na população de São Paulo, né? Então, bora somar esse negócio aqui? Então, olha só, né? 1 sobre 20 mais 2 sobre 25. Vamos tirar MMC para praticar? Então, tirando MMC entre 20 e 25. Vamos começar pelo 2. Dá para dividir por 2? Opa, dá sim, né? O 20, né? 20 dividido por 2 é 10. 25 não dá. O 5, né, agora. Por que 5? Porque depois eu dividi por 2 de novo, né? 10 dividido por 2, 5. E o 25 ainda não dá, né? Agora é só por 5, né? Porque o 5 aqui é um número primo e ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. Mas ainda tem o 25, né? 25 divididos por 5 dá 5. E assim a gente vai dividindo até chegar lá no 1. 5 divididos por 5, 1. Agora multiplica tudo esse negócio, hein? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100, né? Então, encontramos esse mínimo múltiplo comum. Então, já coloco o 100 ali embaixo. Aí, olha aquela regrinha, hein? 100 divide pelo de baixo. 100 divididos por 20 é 5. 5 vezes 1, 5. 100 divididos por 25 é 4. 4 vezes 2, 8. Então, o que a gente fez aqui? A gente dividiu pelo de baixo, esse denominador, esse mínimo múltiplo comum, e multiplicou pelo de cima, lá daquela fração anterior, tá bom? Então, é uma regrinha que a professora está explicando aí para vocês. Então, 100 divididos por 25, que é o denominador, é 4. 4 vezes 2, 8, tá bom? Agora, eles estão com o mesmo denominador. Ah, agora é só somar, professora? Sim, agora é só somar. 5 mais 8, 13, e mantém o denominador. Cuidado, hein? Não é 200, não é 100 mais 100, você mantém ele, tá bom? Cuidado lá, presta atenção. Então, aí, olha só, somando, né, os dois estados juntos, né, concluindo, temos que apenas 13, olha só, 13 sobre 100, né, avos ali de população foi vacinada. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Que a cada 100 pessoas, se a gente pegar um montante, né? Imaginem aí 100 pessoas, apenas 13 tiveram aí a oportunidade de tomar a vacina, tá bom? Então, veja só, né? Essa análise que a gente fez, tá bom? E bora praticar mais um pouquinho, gente? O que vocês acham? Olha só, José separou 2/5, né, de um terreno para construir um galinheiro. 1/3 para cultivar alface, olha lá, né? E o resto do terreno para tomate. Em que fração do terreno, né? Qual que é a fração, né, que o terreno vai, que o José vai utilizar para cultivar tomate, né? Já estava claro ali quando a gente foi lendo, né? Então, se ele usa 2/5 para construir um galinheiro, 1/3 para cultivar alface, então o resto do terreno ele vai utilizar para cultivar tomate, né? E qual que vai ser? Qual será que vai ser? Colocando isso numa forma fracionária, né? Resolvendo isso. Como que a gente determina isso numericamente? Então, vou dar um tempinho para vocês, aí eu já retomo para a gente fazer aí a correção e descobrir, tá bom?
E aí, gente, tudo bem? Conseguiram? Ah, então olha só, né? Então aqui, o que a gente tem que pensar, né? Se o José separou 2/5, né, do terreno para o galinheiro, 1/3 para a alface, a gente quer saber a fração que ele vai, né, que vai representar o cultivo do tomate que ele vai fazer, que vai ser o resto, né, o que sobrou, tá? Então, a gente vai ter que somar, primeiramente, né, 2/5 mais 1/3, para saber quanto que ele já utilizou, né, de todo o terreno dele. Depois, a gente vai pegar a parte inteira, né, 1, e vai resolver ali esse resultado, tá bom? Vai tirar o que ele já usou. O 1 é o inteiro, né? Ele vai tirar ali o que ele já utilizou com a plantação, né, de alface e também com o espaço para o galinheiro, tá bom? Aí, fazendo isso, nós podemos, né, tirar o MMC entre 3 e 5, olha só. Tira o MMC entre 3 e 5, vai ficar 3 dividido por 3, que é 1, 5 divididos por 5, que é 1 também, né? Multiplica 3 vezes 5 é 15, né? Então, o MMC entre 5 e 3 é 15, tá bom? Aí, o que a gente pode fazer? Encontrar uma fração ali, né, equivalente, né? Ou fazer aquela regrinha, né? Eu tenho 15. 15 divididos por 5 é 3. 3 vezes 2, 6. 15, né? 15 divididos por 3 vai dar 5. 5 vezes 1, 5, tá? Soma agora 6 mais 5 vai dar 11 e mantém lá o denominador, né? 11 sobre 15. Mas aí a gente tem que pegar o total, que é o terreno, que é a parte inteira, e diminuir a parte que ele já usou, para saber quanto que vai sobrar ali para ele cultivar o tomate, né? O terreno inteiro, então, vai representar o todo, que é 15 sobre 15, é a parte toda do terreno dele. E vamos tirar a parte que ele já utilizou. Então, que é 11 sobre 15. 15 menos 11 vai dar 4, muito bem, que deu agora, né, 4 sobre 15, tá bom? Belezinha? Então, tá jóia, né? Então, concluindo, né, sempre é importante você concluir no seu caderno, colocar a respostinha lá em José cultivará o tomate, né, em 4 sobre 15 avos ali do terreno. Não esqueça de concluir com a respostinha, tá bom? Não deixe esses números tudo misturado aí, senão não dá para entender nada, hein? Tá bom? Então, nessa aula, o que nós estudamos? Aplicações do MMC. Quando a gente tem ali frações, né, que tem denominadores diferentes, né, utilizamos uma regrinha aí do MMC, tá bom? Então, um abraço da prof e até logo!